Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro e eu desejo muita paz para todos nós. A gente está precisando de paz, não é? Paz é uma coisa tão importante. E eu estava lembrando de Jesus. Jesus foi, era, é e será alguém extraordinário. Porque ele nunca fez um discurso para mostrar sapiência, para mostrar grandes conhecimentos. Ele sempre falava das coisas simples do cotidiano. Cada vez que ele ia falar numa cidade, ele utilizava exatamente aquilo que estava mais relacionado com a vida daquelas pessoas ali na cidade em que ele estava. Então, era de uma singeleza extraordinária, que nós não somos capazes de fazer igual. Porque a nossa singeleza não vem da alma, vem de uma disciplina, de um aprendizado, qualquer coisa desse tipo. Então, geralmente o orador, o expositor, gosta de mostrar sapiência, conhecimento, fazer citações extraordinárias. Jesus não fazia nada disso. E toda vez que ele ia fazer uma referência, ele alertava que ele não tinha vindo para destruir a lei, nem para modificar a lei vigente. O objetivo dele era oferecer alguma coisa diferenciada para um povo que estava estreitamente ligado à lei mosaica, às escrituras. Então, toda vez que Jesus deixava uma mensagem, podemos procurar isso no Evangelho, nós vamos ver como era singela a sua fala. Uma ocasião, ele estava caminhando com os seus discípulos e era interessante porque quando ele se aproximava de alguma cidade, algum local, parecia que a brisa do amanhecer anunciava a chegada dele. Porque mesmo não havendo nenhum arauto anunciando a sua passagem, as pessoas iam ao encontro dele. Era como se ele fosse um perfume que de repente espalhasse pelo ar e as pessoas percebessem, então ia ao encontro desse perfume. E ele estava próximo à fonte de Siloé. E ali à beira da fonte sempre ficava um cego, porque tinha uma lenda que dizia que quando a água da fonte se refervesse, como se estivesse brotando de algum lugar e ficasse efervescente, a pessoa que mergulhasse na água seria curada das suas mazelas. Então o cego sempre ficava próximo para ver se ele curava a sua cegueira. Mas não dava tempo, porque toda vez que ocorria o fenômeno, tinha alguém que saltava na frente dele. Então ele ficava sempre ali na expectativa e já era um homem avançado em idade. Quando ele começou a ouvir o murmúrio das pessoas que ali estavam, avisando ou anunciando que Jesus estava se aproximando com seus discípulos, ele então ficou com o coração batendo aceleradamente. Jesus estava se aproximando e ele já tinha ouvido tanta coisa a respeito do Senhor, que ele havia curado tantas mazelas de tantas pessoas, quiçá ele pudesse curar os seus olhos, devolver-lhe a visão, quem sabe. E então, naquela expectativa, ele se levantou e começou a caminhar a esmo para ir ao encontro do Senhor. E as pessoas naturalmente tentavam empurrá-lo, tirá-lo da frente, mas ele caminhava até que ele conseguiu, depois de alguma dificuldade, ele conseguiu parar na frente de Jesus. E Jesus pergunta a ele:
o que ele desejava dele, Jesus. E ele responde: que eu veja. Aí então o Evangelho conta algo, no mínimo, extraordinário, diferente. Jesus cuspiu no chão e fez uma massa com a saliva e a poeira do caminho. E então pegou aquela massa e ungiu os olhos do cego. Ungiu um olho, depois o outro. E disse a ele que fosse se lavar na fonte. Ele então, nossa, eu não posso imaginar o que estaria se passando no coração, na alma daquele homem preso na escuridão durante tantos anos e que agora tinha a oportunidade. Ele ainda não sabia se daria certo, se não daria, mas ele vai até a fonte e mergulha a mão naquelas águas e lava o rosto, tira aquele lodo que estava nos seus olhos. Depois ele se levanta e não tem coragem de abrir os olhos. Ele está nervoso, preocupado. Estaria curado? Não estaria curado? E de repente, vagarosamente, ele vai abrindo os olhos. E então cerra de novo, baixa as pálpebras, porque a retina é ferida por um raio de sol. Ele estava vendo. E ele se levanta pleno de alegria, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele olhou para aquelas pessoas, quem seria ele? Até que ele se aproxima daquele grupo que estava no meio das pessoas, e então ele percebe aquele ser divinal diante dos seus olhos. E então ele se prosterna para agradecer, e o Senhor Jesus diz a ele: vá se apresentar ao templo, diga que você está curado. Não conte para os outros, diga isso no templo. E o homem sai feliz para anunciar a boa nova. Ele estava enxergando, ele era cego e agora estava vendo. E quando ele chega ao templo, ele fica assustado diante das pessoas que ali estão, porque perguntam a ele: você não era o cego lá da fonte do Siloé? E ele diz sim. E agora você está enxergando? Foram chamados os pais dele, e os pais atestaram que ele era cego de nascença e agora estava enxergando. E aí então eles disseram ao agora não cego: você era cego, agora está vendo. Ele curou no dia de sábado. Ele é um pecador, porque ele curou no dia de sábado. E o cego então responde: se é pecador, não sei. Sei apenas que eu era cego e agora vejo. Então, vamos perceber que os sacerdotes do templo não entenderam que aquele homem que vivia na escuridão, de repente estava enxergando, estava vendo. Mas os discípulos também ficaram preocupados. E um deles perguntou ao Senhor: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E então Jesus deu uma resposta lapidar, uma resposta que deve permanecer em nossos corações, no entendimento real de quem era, de quem é, de quem será Jesus para sempre. Ele responde aos seus discípulos: em verdade vos digo, que nem ele pecou, nem seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Ele aí está para dar testemunho da presença do Filho do Homem. Dá para entender o que ele quis dizer? Jesus já havia dito antes que ele não tinha vindo para revogar a lei. Então ele não curou alguém que estava numa prova ou numa expiação. Ele curou alguém que estava ali
dentro de uma tarefa específica para demonstrar que o Senhor Jesus era perfeitamente capaz, e é ainda, de modificar a estrutura celular no corpo físico do ser humano. Então ele não retirou o pecado de alguém, ele consertou as células deficitárias, ele modificou as células enfermas para que o homem pudesse enxergar. E assim ele fez, porque vamos ver nos evangelhos que ele não curou todos os enfermos que o buscaram, alguns, porque ele não derrogou a lei, ele não perdoou o pecado das pessoas. O que ele fez foi demonstrar que ele era realmente o Senhor aqui do nosso planeta, o governador do nosso planeta. Ele entende, ele conhece, ele sabe como funcionam todas as coisas. Então hoje a gente vê, a nossa ciência consegue curar enfermidades, mas ela não debela totalmente o comprometimento de cada criatura. Às vezes a gente é curado com as medicações de uma enfermidade e surgem outras, porque nós temos compromissos com a lei, compromissos que têm que ser saudados, todos eles, para que a gente possa se liberar dos nossos crimes, nossos pecados, nossos erros. Nós estamos no mundo de provas e de expiação. Em verdade vos digo, nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele está aí para dar testemunho. Nós também, de alguma sorte, estamos aqui para dar testemunho de que a fé, o cristianismo, realmente tem penetrado os nossos corações e modificado, de alguma sorte, a nossa maneira de ser, de agir, de sentir e de nos relacionarmos com as pessoas. Até outra vez.